Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao novo programa da TV Ponto Terra, o Ecologia e Cidadania Repórter, em sua segunda edição. Um programa que levará até você informações interessantes sobre meio ambiente, cidadania e sustentabilidade. Nessa etapa inicial do nosso programa, nós estamos realizando uma série de reportagens sobre ecologia urbana. Fazemos isso com um propósito muito específico, já nos preparando para o próximo evento da Ponto Terra. A Ponto Terra, no próximo dia 28 de agosto, a partir daquele horário que quem participa dos nossos eventos já conhece, por volta de 19 horas, lá na FUMEC, nós vamos trabalhar a questão das cidades do futuro. Cidades do futuro, inovação e sustentabilidade. Quando nós falamos cidades do futuro, a gente não está pensando naquela cidade hipotética do desenho animado dos Jetsons ou algo assim, não. Nós estamos pensando a cidade de um futuro imediato, algo que seja realista, que seja pragmático, factível, que a gente tenha como pensá-la a partir das tecnologias que nós temos hoje. Para isso, em nosso primeiro programa, nós conversamos com o arquiteto e urbanista Sérgio Missior, falando sobre planejamento urbano, sobre plano diretor. Se você ainda não assistiu a esse primeiro programa, assista, vale muito a pena, até porque existe um certo encadeamento. Conversamos sobre planejamento urbano e agora vamos falar sobre construção civil, sobre as construções sustentáveis. Para isso, viemos conhecer uma obra que está em fase de acabamento na região sul de Belo Horizonte. Vocês devem estar ouvindo alguns ruídos, porque a nossa gravação está sendo feita no canteiro de obras. Vamos conhecer algumas novidades sobre a construção sustentável. Então, para falar sobre situações práticas já aplicadas na construção civil, nós viemos conversar com a engenheira civil Cristiane Lacerda, que é especialista em construções que têm uma preocupação ambiental, que tem uma preocupação ecológica. Cristiane, nós estamos aqui numa obra de uma loja na região sul de Belo Horizonte. Eu gostaria que você falasse um pouco das inovações que vocês criaram aqui. Quando nós fomos contratados, aqui tem uma característica muito interessante. O escritório de arquitetura Eduarda Correia já tinha previsto muita iluminação natural e ventilação natural. Isso já foi adequado à absorção das demais inovações ligadas à construção sustentável. Porque você sabe, Carlos, a sustentabilidade ela começa na arquitetura, ela começa num bom projeto de arquitetura. Sem um bom projeto de arquitetura, depois as medidas ficam meio que penduradas, elas não se integram harmonicamente. Então aqui a gente tem essas fachadas de vidro, muitas aberturas de vidro, ventilação natural. Nós temos uma vitrine, um pano de 8 metros de altura de vidro e a gente coloca uma película de proteção solar que vai bloquear 50%, 70% da entrada de calor na edificação. Outro fator interessante, quando nós chegamos, a proprietária Sandra Correia já tinha preservado 3 árvores pré-existentes no terreno e a arquitetura incorporou essas árvores na edificação. E aí tomou-se partido então de construir jardins ao entorno dessas árvores. Nós temos um ipê amarelo que floriu no meio da obra. Você sabe que as árvores, as plantas, elas trazem uma qualidade melhor para o ambiente, além de melhorar também a qualidade de utilização do espaço, traz bem-estar. Então a gente traz o pano verde para dentro da edificação, porque como é uma loja de móveis e decoração, a nossa cliente ela precisa de espaço para colocar seu mobiliário. Então ao invés de fazer um jardim no piso, a gente trabalhou para um jardim na vertical. E aproveitando aquilo que já havia, certamente, essa árvore, ela já fazia parte de uma construção anterior. Exato. E aqui toda a irrigação também é uma irrigação inteligente, é uma irrigação por gotejamento que vai na raiz da planta. Então não tem aquela aspersão que uma parte da água da irrigação ela é desperdiçada. A irrigação ela é feita na raiz das plantas.
Então são passados tubos que vão irrigar essas plantas conforme a necessidade. E uma coisa que a gente vai mostrar daqui a pouco, essa irrigação ela é feita com a água de chuva. Parte dessa irrigação é utilizando a água de chuva. Nós vamos mostrar isso mais à frente. Exatamente, nós fizemos todos os cálculos e 50% de toda a demanda do paisagismo será suprida pela água de chuva que foi coletada dos telhados e das varandas no mezanino. Aqui nós armazenamos 24 mil metros cúbicos de água de chuva. A água ela desce da cobertura, nós captamos três águas de telhado, mais a parte da água que cai no terraço. Ela desce por essa tubulação, vem até este filtro. A água suja ela é descartada e bombeada até a rua. E aqui a gente já armazena a água limpa, que bombeia para o jardim. Então 50% da demanda do jardim, da nova loja Teto, será com irrigação de água pluvial. Aqui é o local de recepção de materiais e que você tem um cuidado especial com esses materiais. Explica pra gente um pouco sobre isso, Cristiane. Tá certo, Carlos. Uma obra verde, ela requer o controle de produtos que contenham COV. COV é o composto orgânico volátil, que são aqueles componentes que causam mal à saúde humana, podem ser até cancerígenos. Então a gente tem uma tabela de controle de índices que são permitidos, né, para utilização na construção civil. Então todos os produtos que chegam à obra, eles recebem um selo de que ele está liberado para o consumo. É uma forma de controle que a gente tem no canteiro. Se a gente identifica colas, adesivos, selantes, sem essa identificação, a gente recolhe esse material para pesquisar qual é o índice de COV do produto, para aí sim liberar ou retirar o produto do canteiro. Então a gente trabalha muito com a especificação dos materiais. Quais são os materiais que têm o uso permitido, né? Esse é um controle muito importante, porque quando a gente especifica produtos com baixo COV, a gente incentiva uma indústria mais verde, menos tóxica. Nós cuidamos da saúde dos operários que aplicam os produtos, né, no ambiente e também para os futuros ocupantes daquela edificação. Então você tem um ambiente menos tóxico. Uma preocupação que a gente tem sempre quando se fala de materiais de um modo geral, de produtos de um modo geral, é a preocupação com o ciclo de vida dos materiais, né? E a gente percebe que você está no meio aí do processo, você adquire materiais e você tem necessidade também de descartar os resíduos que são decorrentes da sua atividade. Lá no princípio você tem uma preocupação interessante com o tipo de material que você compra para a obra. E a gente está chegando aqui no local onde você faz o armazenamento dos resíduos. Como se processa aqui nesse momento a destinação que vai ser dada a esses materiais? Como é que você trabalha aqui? Olha, a obra, desde o início, nós fazemos a segregação. Acho que o mais importante é segregar os materiais. Quando você segrega, você tem chance de reaproveitar. Foi o que aconteceu com a nossa madeira. A gente separava as madeiras de boa qualidade, de boa condição, das madeiras em pior estado. As madeiras em pior estado nós destinamos à compostagem e aquelas em bom estado, elas foram até muitas vezes reaproveitadas na obra. Então, a partir do momento que você segrega, que você não faz uma caçamba de resíduos geral para mandar para o aterro, você tem chance de reaproveitar. Então, o nosso entulho, ele é enviado para a Prefeitura de Belo Horizonte, que faz a britagem e produz blocos ou utiliza o material como subbase para os pavimentos. A parte toda de recicláveis, metal, papelão, plástico, papel, essas coisas que podem ser reaproveitadas, a gente destina para uma empresa que é licenciada. Então não basta querer retirar o material, a gente preocupa também se essa empresa é licenciada. A gente tem também uma segregação dos materiais que, apesar de ter o baixo COV, ainda assim latas de tinta, tubos de cola, de selantes, de adesivos, são materiais considerados materiais tóxicos. Então nós enviamos para uma empresa chamada Essências, que recolhe o material perigoso. Então ela dá um tratamento especial a esse material não vai para aterro sanitário. Então a gente chegou a um índice de 90% de desvio de aterro, ou seja, de destinação adequada dos nossos resíduos. Evidentemente que 10% aí são
rejeitos, né? Rejeitos mesmo, aquilo que a gente não pôde aproveitar e que esses sim foram para o aterro de Sabará. Mas tudo, desde a terra, no início... Você tem uma redução, então, de 90% do que uma obra convencional destinaria ao aterro sanitário, você evita essa geração. Exato, você faz um cálculo, é como se fossem 100 caçambas de entulho gerados. Dessas 100 caçambas, 90 nós conseguimos dar... Aliás, você só manda 10. Só manda 10. 90 nós conseguimos dar uma destinação adequada, né? Porque a partir do momento que a gente manda para reciclagem, o pessoal aproveita para outras coisas. A madeira foi para compostagem, que virou adubo. Os materiais perigosos obtiveram a sua destinação também rigorosamente adequada, e a gente também teve uma preocupação na obra em saber se essas empresas que estavam recebendo eram empresas licenciadas. Nós tivemos o caso, por exemplo, de isopor, que nós doamos aqui ao lado para o Mãos de Minas, que foi usado em um projeto social, que elas trituram o isopor e fazem almofadas. Então eram meninas em situação de risco que trabalhavam com isso e receberam no início da obra. A gente tinha uma quantidade muito grande de sacos de cimento. Doamos também para uma artista plástica que fez esculturas também, exportava essa arte mineira. Então a gente sempre buscou, aqui na obra, a equipe sempre buscou uma destinação que fosse adequada, com o envolvimento aí dos operários, né, o treinamento que foi dado e a sensibilização de todos, nós conseguimos esse excelente resultado. Nessa mesma linha que a gente estava conversando sobre materiais que são utilizados aqui, sobre soluções de arquitetura, o que nós temos aqui de interessante para mostrar para o nosso público? Olha, uma das coisas mais importantes, a Ecoconstruct realizou em 2010 um evento com o WWF, onde foi relatado que 70% da madeira extraída ilegalmente da Amazônia, ela é consumida na construção civil no próprio Brasil. Então nós temos um cuidado, nós da construção verde, da construção sustentável, de comprar madeira de origem certificada. Essa madeira, por exemplo, é uma madeira que veio de Rondônia, né? Imagina se nós comprássemos essa madeira, que é uma madeira linda, escolhida pelo escritório de arquitetura Eduarda Correia, se não tivéssemos essa preocupação de ter um selo, uma chancela do FSC. Então isso é uma das coisas importantes numa construção sustentável, você usar madeira de origem certificada. Isso a gente está fazendo para toda a madeira que é incorporada, que fica incorporada à construção. Não é a madeira de obra, mas a madeira incorporada à construção, nós temos esse cuidado. Outro elemento físico que nós estamos utilizando para contribuir para a eficiência energética são esses brises também feitos de madeira que sombreiam o ambiente, retirando o calor de dentro da edificação. Ou seja, também é importante lembrar que é uma loja de móveis e decoração, onde o produto da cliente não pode ser danificado, ele tem que ser preservado. Então tem toda uma preocupação também de funcionalidade, né, de retirar esse calor que entraria nessa passarela de vidro para dentro da edificação, e todo ele fabricado em madeira certificada. Nós temos ainda na obra, na parte de instalações hidráulicas, o mictório seco, ele funciona sem água, chama AquaSave, fabricado pela Deca. Todas as torneiras são feitas com temporizadores, e nós temos arejadores, então a gente regula 1,8 litro por minuto a vazão de água. Então não há necessidade de você ter aquela torneira que você abre aquela quantidade de água na pia que até vaza para fora do bojo. Os vasos são de duplo fluxo, então você tem 3 e 6 litros para consumo de água, e isso gera uma economia aproximada de 40% no consumo de água da edificação. Acessibilidade em todos os pavimentos, apesar de termos escadas para acessar os níveis, nós temos um elevador que da garagem até o mezanino, são 4 pavimentos de construção, podem ser acessadas tranquilamente por elevador. O banheiro também, o banheiro que é o banheiro para o visitante, já é um banheiro para o deficiente ou qualquer pessoa que possa ser portadora de necessidade especial. Então, quando a nossa cliente, a Sandra Corrêa, decidiu fazer esse empreendimento, ela soube das responsabilidades por trás disso,
mas ela disse o seguinte: olha, eu estou fazendo uma obra permanente, eu vou ter sempre uma construção moderna, contemporânea, tecnológica e atraente. Então é de fato uma visão contemporânea, uma visão de uma empreendedora que tem de fato visão e teve, acima de tudo, coragem. Como a gente pôde ver com a Cristiane, quando se fala em construção sustentável, o pensamento ele não está voltado somente para a edificação, para o resultado da edificação. Pensa-se também no operário, no funcionário da obra que está ali convivendo com aquele dia a dia da obra. E nós estamos aqui com o senhor Francisco de Assis Silva, o senhor Chico, que está aqui na obra desde o princípio, aliás, antes de começar a obra, né, senhor Chico? Antes de começar, desde quando começou demolindo na primeira casa para fazer o prédio. Para a construção aqui da loja, o senhor já estava aqui. O senhor está na construção civil há quantos anos? Há 38 anos. 38 anos, é uma vida, né? Eu moro que dia 8 de maio agora eu aposentei. O senhor aposentou no dia do meu aniversário. No dia do aniversário do senhor, dia 8 de maio. 8 de maio, aproveita e dá os parabéns para o senhor. Eu sou de 8 de maio de 49. E nesses 38 anos de história que o senhor tem de construção civil, o senhor já tinha participado de alguma obra como essa? A primeira é essa aqui agora. As outras obras que eu já passei por ela, antigamente não existia esse trabalho que está sendo realizado agora, né? E o que o senhor achou? Tem diferença, não tem diferença? Grande diferença. Muito bom mesmo. Principalmente o que o senhor acha? O ambiente é melhor? O ambiente é muito bem organizado, tudo organizadinho, tudo separado, né? Ferragem, papel, entulho, terra, então tudo separadinho. Então nas outras obras não existia isso. Só essa agora é a primeira. Isso para questão da saúde dos colegas do senhor. O senhor notou que a coisa aqui é mais... muito maravilhosa. Tem menos poeira, tem... A higiene melhorou muito, né? Tem menos poeira. Eu procuro molhar muito para poder não contaminar, né? Uma questão que eu ouvi dizer aqui é que não pode fumar aqui dentro da obra. Aqui não pode não. Quem fuma, quando vai entrando no portão, se estiver fumando, você fuma lá fora. Aqui dentro não pode. Dentro da obra não pode fumar. Não pode. E a turma reclama muito? Não, alguns reclamam e outros já acostumou, né? Eles tendem de fumar, vai lá para a rua e fuma. Teve um aí, parece até que diminuiu a quantidade de cigarro dele? Diminuiu muito, uns pararam de fumar. Pararam de fumar? Devido ao trabalho que ser realizado aqui. E saindo daqui, o senhor prefere voltar a trabalhar nas obras como era antes? Se nas outras obras. Daqui para frente é de jeito? Vou seguir, daqui para frente é boa coisa, né? A gente prefere que vai acontecer, né? Que foi muito bom. Muito obrigado, senhor Chico. No Ecologia e Cidadania Repórter, a sua opinião é muito importante. Por isso, nós colocamos à sua disposição o nosso endereço de e-mail, ecologiaecidadaniarepórter@pontoterra.org.br. Você também pode interagir conosco por meio da página da Ponto Terra no Facebook, onde você vai encontrar informações sobre os eventos da Ponto Terra, sobre o próprio Ecologia e Cidadania Repórter e sobre o programa tradicional Ecologia e Cidadania, com as entrevistas do Ronaldo Vasconcelos. Quando se fala em planejamento urbano, quando se fala em plano diretor de uma cidade, a gente tem que levar em consideração que são ideias importantes. Nós, da Ponto Terra, nós, enquanto ambientalistas, defendemos essa questão, planejamento urbano, defendemos essa questão de plano diretor de uma cidade. Mas mais do que isso, mais importante ainda é a questão individual, a questão isolada de uma construção, seja ela residencial, seja ela comercial, eu diria até industrial. Mas é importante que a gente aproveite os conceitos que a sociedade brasileira, que a tecnologia brasileira, que a engenharia brasileira já conhece, já domina e já usa. Por exemplo, pegamos o caso da energia solar térmica, energia que vem do sol, gratuita. Aqui no Brasil nós temos o conhecimento da tecnologia, nós temos o conhecimento dos projetos, nós temos conhecimento dos materiais, nós temos conhecimento das instalações. E por que não fazemos
todas as casas, todos os prédios do Brasil utilizando energia solar térmica. Às vezes falta de conhecimento, às vezes falta de vontade pessoal. Aí eu quero me dirigir a você, que pode ser um ator desse processo, seja como arquiteto, seja como engenheiro, seja como contratante, seja como contratado, seja até aquele que vai fazer a obra. Exija, lute pelos conceitos de sustentabilidade, de construção sustentável. Faça isso porque o meio ambiente vai te agradecer. Construção sustentável já! Chegamos ao final da segunda edição do Ecologia e Cidadania Repórter. Eu espero você em nosso próximo programa. Até lá!